Vamos começar a nossa live onde vamos aprender hoje os 6 erros mais comuns na redação. Então, para começar, para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Rita, sou professora há 24 anos e estou usando agora toda essa minha experiência, conhecimento e técnica de ensino para trazer aqui para vocês esse conhecimento, essas informações para vocês melhorarem o quê? A escrita e aprenderem cada vez mais a gramática de uma maneira mais fácil. Que eu sei como é difícil muitas vezes para o aluno estudar a gramática da língua, estudar a redação e muitas vezes tem dificuldade. O objetivo, sempre o meu objetivo é esse, é explicar sempre de uma maneira mais didática, mais fácil, para que você realmente atinja o seu objetivo, que é o quê? Aprender. Aprender a escrever melhor. Não é essa a grande dificuldade? Eu sinto que a maior dificuldade dos alunos é essa, escrever. Muitas vezes o aluno quer escrever bem para conseguir se sair bem na faculdade, né, nos estudos, no colégio, no emprego, que muitas vezes tem que digitar um e-mail, mas para digitar bem não adianta ter só o corretor ortográfico, tem que saber um pouco de gramática para escrever bem. Então, às vezes, a pessoa está com aquela dificuldade de desenvolver o texto ou não vem nenhuma ideia, não sabe como desenvolver, e aquela outra pessoa que sabe escrever acaba se sobressaindo no local de trabalho. Também tem a questão dos concursos, muitos concursos cobrando o quê? Redação, e a questão da gramática, que vocês sabem que é cobrada em todo o Brasil. Todos os concursos do Brasil cobra o quê? Gramática. Não tem como o aluno fugir desse ponto. Não tem para onde fugir. Tem que estudar a gramática da língua portuguesa. Tem que estudar o nosso vernáculo, a nossa língua materna. E às vezes o aluno tem a dúvida, né? Por que isso acontece? Por que ele tem tanta dificuldade de escrever? Porque tem vários fatores. Ou às vezes teve um problema da questão da escola não ter abordado de uma maneira tão assim, clara, objetiva, direta e realmente com aquele compromisso pedagógico de ensinar o aluno a escrever durante todo o curso. Lembre-se que é durante todo o fundamental ensino médio. Ou há casos em que o aluno teve que trabalhar e fez um supletivo, fez um EJA, e aí ele estudou, mas estudou pouco. Não estudou o suficiente para aprofundar aquele conhecimento para escrever bem. E uma outra questão que eu fiquei pensando, o que leva o aluno a ter essa dificuldade, às vezes é a imaturidade. Naquele momento da adolescência, não se dedicou tanto, e agora que realmente cresceu, está adulto, está trabalhando, sentiu falta, porque naquele momento, naquela época, não teve a maturidade de ver a importância do estudo da gramática da língua, do estudo da redação, e hoje em dia tem essa necessidade para aprender. Qual é o meu método para auxiliar vocês a escrever melhor? E quem já é meu aluno já está usufruindo disso, do meu método. Eles estão aproveitando e realmente obtendo resultados. O meu método envolve a escritura e reescritura textual. Eu gosto de ensinar o aluno não somente a escrever, mas reescrever o texto. Porque o que faz você se tornar um bom escritor é a capacidade de escrever com fluxo de ideias. Por que isso é necessário? Porque se você começar a pensar e escrever muito certinho, você acaba parando de se preocupar com o conteúdo, com a ideia que você pretende desenvolver. Então você escreve a sua ideia e depois volta o quê? Fazendo a correção da sua própria ideia. Você vai ajeitando, melhorando o seu texto. Esse é o processo de reescritura textual. Eu sempre incentivo os meus alunos a fazerem isso. Mas o detalhe é o seguinte: toda vez que o aluno faz uma redação para mim, que eu corrijo essa redação, coloco em detalhes quais foram os problemas apresentados, devolvo a redação e o aluno tem que o quê? Ele tem que refazer para aumentar a nota dele, entendeu? E aí sim é que vai dar um resultado. Não basta você, muitas vezes, estar com
um professor que apenas corrige. Ele corrige, você lê o seu erro, muitas vezes você continua repetindo. Você precisa parar, preparar o seu cérebro para quê? Para a correção daquele texto. À medida que você começa a corrigir o seu próprio texto, você desenvolve uma observação mais crítica, mais aguçada, em que você mesmo percebe os seus próprios erros no processo de reescritura textual. Eu trabalho, a minha metodologia é toda montada nisso e também em uma aula o quê? Personalizada, vendo a necessidade de cada aluno. Então, eu queria que vocês soubessem isso, porque é por isso que eu tenho separadinho aqui para vocês o quê? Os 6 maiores erros dos meus alunos. Porque com base em toda essa minha experiência, eu dei uma olhada nos meus cadernos de anotações de cada redaçãozinha corrigida que eu faço. Eu pego, tenho tudo anotadinho, de todas as orientações que eu dou para cada aluno. Então, eu preparei isso para vocês. O primeiro grande erro dos alunos. Anotem aí. Pega o caderno e anota para quando você for fazer a sua redação, você vai fazer o processo de reescritura. Você vai ter anotado esses 6 erros, faz a sua redação e depois volta, lê tudo que você anotou do que eu falei hoje e veja se você não fez. Dá 5, 10 minutos após a sua escritura e releia e veja o que aconteceu. Então, o primeiro ponto é a letra legível. A maioria dos meus alunos que começam comigo, eles têm essa dificuldade da letra legível. Não é letra bonita, é ler de uma forma que eu possa compreender. Então, os erros mais graves são com a letra R e V. Na hora que puxa aquele V, tem gente que faz de um jeito que o V parece um R e cria uma confusão. E muitas vezes o aluno faz um R tão estranho que ele às vezes parece um N. Tá? Ele vai puxando um R assim, com um A, e aí fica uma confusão ali na escrita. Então, se você tem problema com a sua letra, você tem que corrigir isso. Sua letra tem que ser legível. Se sua letra é muito difícil, você tem que usar a letra de forma. Mas qual é o problema também com essa questão da letra legível? Outro problema grave é a letra A e O. Já viu? Você é aquela pessoa que faz um O assim, não tem um O que você faz uma voltinha assim, olha, tchan. Esse é o O de alguns alunos, e o A é assim. Aí o A faz assim. Aí o que acontece? O A assim e o O assim, no final, escreve, por exemplo, bola, é uma confusão. Você não sabe se era bala ou bola. De tanto que confunde o O com o A. Então, o O e o A, o R e o V são casos que dão problema. E o S também. O S às vezes confunde com o R. Eu estou falando no caso de alguns alunos que fazem de uma maneira uma letra parecida com a outra. Quando não pode, cada letrinha deve ser feita tendo a sua marca pessoal, para que você saiba que o V é o V, o R é o R, o S. Principalmente o A é para o lado, o O tem que ter a voltinha para cima. Para quê? Para que não haja dúvidas entre o A e o O. Dependendo do seu concurso, se ele der ênfase a essa questão estrutural, né, vai ser importante. Mas não é nem esse o caso. Se o professor, se o examinador lê a sua redação e não entende o que você está escrevendo, você vai ganhar 0. Você pode ter a sua redação zerada, porque não foi possível compreender o seu texto, ou você pode ir perdendo pontos, descontos de pontos por palavras que não foram compreendidas. Segundo erro muito comum, o aluno não se preocupar com a elegância da redação, com as margens. Ele escreve, teve aluno que escreveu para mim começando um pouquinho antes e um pouquinho depois e acabando antes, ficando tipo um texto centralizado. Não pode. Tem que começar numa linha até o final. E tem alunos que nunca chegam ao fim da linha. Então, isso é um problema grave, porque dependendo do concurso, pensa, 30 linhas, 30 erros de margens. Se for tipo o concurso da Banca CESP, quantos pontos você perdeu? Já era a tua redação, né? Perdeu ponto pra caramba. Então, você tem que se preocupar com a estética. A estética envolve a letra legível e as margens justificadas. Igual um texto justificado, que você começa do início da linha e vai ao final da linha. Tem que ser assim. Para quê? Para que haja elegância na apresentação do seu texto. Escrever do início ao final da linha
com letra legível. Então, o segundo grande problema são as margens. Qual é o terceiro grande problema ao desenvolver a redação? É a questão da concordância. O aluno fica empolgado escrevendo, ele escreve, tem horas que está falando com sujeito singular, sujeito plural, e aí na hora de fazer, colocar as complementações, se eu tenho um sujeito plural, o verbo vem no plural, e muitas vezes os complementos que se referem a esse sujeito plural deveriam vir também no plural, que não acontece. Eu separei até um exemplo simples aqui do meu aluno. Ele escreveu assim: estratégias baseada em... Ele escreveu assim: estratégias baseada em... Estratégias baseadas em... Ele tem que concordar. Tem que haver o quê? A concordância dos dois. Sem a concordância, se um está no plural, o outro tem que vir no plural também. Principalmente erros de concordâncias que eu não anotei aqui são do verbo em relação ao sujeito. Sujeito no singular, o verbo no plural. Sujeito no plural, o verbo no singular. Vocês devem se preocupar com isso. Se preocupem, leiam o seu texto e vejam se está havendo a concordância do verbo com o sujeito da oração. Isso é muito importante. Eu coloquei também, dentro dessa questão das concordâncias, eu acrescentei também, eu coloquei as vírgulas e não numerei. Acho que são 7 erros, hein, gente? São 7 erros. Que agora eu ia destacar a questão da vírgula. A vírgula também é considerada, eu considero um dos erros mais graves dos alunos que estão começando a fazer uma redação. E realmente eu vejo que a necessidade de vocês, porque eu distribuo para vocês, né, o meu e-book sobre vírgulas, com dicas que eu tenho, tanto vídeos como a aula, o conteúdo escrito lá no meu blog, explicando sobre o uso da vírgula. E a maioria dos alunos aqui querem esse e-book, podem me pedir, vai lá por direct, diz: eu quero o seu e-book da vírgula, que eu envio para você o link para você baixar, tá? Com certeza. Por quê? Por que eu sei disso? Eu sei que essa é a maior dificuldade de vocês, mas eu tenho uma dica que já dá para adiantar, que está lá no meu e-book, mas eu vou falar aqui para você. É o seguinte: o maior erro de vocês com o uso da vírgula é a questão do adjunto adverbial. Eu vou falar um exemplo bem simples para vocês entenderem, e depois eu vou ler o exemplo do meu aluno. Observe, quando eu falo assim: Maria viajou para encontrar um amigo na Bahia. O que aconteceu? Eu falei uma frase que está na ordem correta da língua portuguesa. Maria é o sujeito, viajou, tá? É o verbo, para encontrar, seria o objetivo dela, é o complemento. Um amigo onde? Na Bahia, que é o lugar, está lá no fim. Quando eu coloco o adjunto adverbial no fim da frase, não precisa de vírgulas, não precisa. Porque essa é a ordem natural da língua portuguesa. Mas se eu desloco o adjunto adverbial para o início da frase ou no meio da frase, que vocês amam fazer isso em uma redação, o que acontece? Vocês erram porque vocês não colocam a vírgula. Então, se eu falo: na semana passada eu encontrei um amigo, na semana passada começou a oração. Eu tenho que colocar a vírgula, Na semana passada, vírgula, eu encontrei um amigo. Ponto. Eu posso dizer: Maria, na semana passada, encontrou um amigo. O que aconteceu? Eu inseri o adjunto adverbial no meio da oração. Maria, vírgula, na semana passada, vírgula, encontrou um amigo. Eu inseri o adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo da oração. Eu quebrei o predicado, né? Eu coloquei no meio dele. Então, eu tenho que colocar entre vírgulas. Só que vocês gostam de falar: no Congresso Nacional, junto com a comitiva, com não sei quem, BBB, o presidente saiu... Quer dizer, o sujeito foi lá no fim, né? Fez um monte de observações que eram adjuntos para depois começar a aparecer a presença do sujeito. Aí, claro que tem um monte de vírgulas até chegar a presença do sujeito da oração. Então, é isso que vocês fazem, empolgados em escrever, mostrar os seus conhecimentos. Vocês colocam muitos adjuntos para iniciar um período, uma frase, uma oração, para depois colocar o sujeito e o verbo. E aí sim, o quê? Errou porque não colocou a vírgula para marcar esse deslocamento do adjunto adverbial.
A número 5 é o uso dos pronomes este e esse. Vocês devem estudar o uso dos pronomes. Por quê? Eu coloquei o exemplo do que um aluno meu colocou aqui. Ele colocou assim, escreveu a redação e aí ele fez o seguinte comentário. Fatos como estes e deu continuidade. Fatos como estes e deu continuidade. Acontece que ele fez referência ao que já foi citado anteriormente. Então, não poderia escrever fatos como estes. Ele teria que dizer fatos como esses, porque eu uso esse como referência ao que já foi dito e uso este como referência ao que ainda vai ser dito. Então, é muito importante vocês estudarem os pronomes para a redação de vocês. Não só para o concurso, para a matéria de gramática, mas também na hora de escrever. Então, você coloca aí como item número 5, este e esse, para você estudar e você analisar a sua redação depois de escrita, se você fez uso desses pronomes e se o uso está correto. É assim que você faz o trabalho de quê? De autocorreção. Agora, a dica número 6. Dica número 6 é separar palavras curtas. Esse é um errinho aí, não vou dizer que é grave, mas que pode te prejudicar. Por exemplo, o aluno separou a palavra eram. Colocou um hífen e lá do outro lado colocou rão, né? O R-A-M, tá? Né? R-A-O, o O e o tio não. Então, o que aconteceu? Mas só que esse aluno errou assim, ele deixou um espaço grande, botou o E no meio, o hífen, mais um espaço para chegar até a margem. Não pode. Se era uma palavra curta, com certeza ela daria ali. Ele escreveria eram e daria continuidade com a outra palavra na outra linha. Então, tem que ter atenção com isso. A aluna perguntou, escrevo esta carta ou escrevo essa carta? No caso, a carta é sua, você que está escrevendo, então é esta, né, de primeira pessoa. Essa seria... Não, mas não seria possível você usar o essa, porque seria da outra. Como você vai escrever a carta da outra? Geralmente a gente escreve a nossa própria carta. Então usa esta, seria o mais apropriado. Continuando, gostei do pessoal que colocou... Não, João, tá tudo bom aí, nada disso. Não se culpe... Porque vivemos em uma sociedade que condena muito o erro. E para o aluno escrever bem, ele erra e acerta. Erra e acerta. E assim ele vai chegando a uma perfeição. Quando eu começo a dar aulas sobre separação silábica, o aluno às vezes se aborrece achando que é matéria de primário, mas não é. Porque vocês usam a separação silábica na redação e usam a separação silábica para quê? Em concurso. Dependendo do concurso militar, principalmente, que é muito detalhista, ele pode cobrar se a determinada separação está certa ou errada. Inclusive, aqui no feed do Instagram, teve uma aluna que falou que errou uma questão justamente por causa de um exemplo que eu utilizei na separação silábica e ela não sabia que estava errado. Então, estudar separação silábica é importante, sim. Não se deve considerar isso uma matéria infantil e principalmente ter a autoconfiança de achar que eu já sei essa matéria. Não é assim. Toda matéria deve ser revisada sempre. Agora, continuando, vamos para a nossa 7ª dica. É o seguinte, gente, um erro muito comum dos alunos que eu não sei se acontece com vocês, mas a maioria dos alunos iniciantes que realmente nunca tiveram um professor de redação, né, não estudaram redação na escola, eles costumeiramente cometem esse erro comigo. A primeira redação faz e eu tenho que conversar com o aluno e ele refazer a redação. Que é o quê? Sabe? O quê? Já imaginou? É criar um texto opinativo, dar uma opinião. Eles não constroem uma redação argumentativa. Eles constroem uma redação opinativa. O que é opinativa? Está desenvolvendo uma opinião sobre o assunto. Está, na verdade, eu vou usar um outro termo, dissertando. Falando, olha, a questão do coronavírus no Brasil é uma doença que veio de tal lugar, realmente causou tantos problemas para a nossa sociedade. Vemos uma mobilização nacional, o governo, tantas pessoas pararam de ir para a escola, pessoas pararam de trabalhar, perderam seus empregos, o sofrimento se instalou em nossa sociedade. Eu estou fazendo um texto argumentativo? Não.
Eu estou falando o quê? A minha visão sobre um determinado tema. Eu estou falando sobre as minhas impressões sobre o coronavírus no Brasil. A partir do momento que eu desenvolvo um texto em que eu coloco minhas impressões, e muito bem colocado, em primeira pessoa, eu estou dando o quê? Uma opinião clara sobre o assunto. Eu não estou desenvolvendo um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Em que você vai defender uma tese. Você tem que identificar um problema, se posicionar diante do problema. Depois que você mostrou o seu posicionamento, você tem que defender esse seu posicionamento como um advogado que vai defender alguém. Ele tem que achar argumentos para provar que aquela pessoa é inocente. Você tem que achar argumentos que comprovem que o seu argumento é válido, tá? Então, se eu falar que parece... deixa eu ver aqui que observação que ela fez. Ah, tá. Não pode argumentar usando a primeira pessoa, não. Você tem que desenvolver um texto em que você vai fazer uma abordagem sobre um acontecimento no Brasil. Por exemplo, se eu falar, deixa eu pegar um tema fácil, sobre a educação no Brasil. Vamos pensar no nosso posicionamento diante da educação no Brasil. Você pensaria primeiro, você faria perguntas. A educação no Brasil, ela é valorizada? Está na pauta governamental, em primeiro lugar, a educação? Claro que não. Claro que quando eu falei isso, eu não quis dizer que a gente vai criticar o governo. Eu só quero dizer que, porque senão o aluno começa a fazer uma crítica ao governo, que foi outro erro aqui que está dentro desse item de dar opinião. Começa a criticar o governo. O examinador não quer saber da crítica ao governo. Ele quer saber se você é capaz de identificar aquele problema e desenvolver um pensamento crítico sobre o problema. O que você pode falar sobre o governo é que, no momento, não está como pauta em primeiro lugar na pauta governamental a educação. Existem outras prioridades, mas que a educação ela é uma das prioridades para a sociedade. No momento que eu considero que a educação deveria ser uma das prioridades para a nossa sociedade, eu coloquei um posicionamento meu. A partir do momento que eu coloco, que eu considero importante que o governo dê prioridade à educação, eu tenho que ter argumentos para dizer isso, para defender o meu posicionamento. Lembrando que eu não vou falar que eu acho, eu vou falar o quê? É que não é prioridade da pauta governamental a educação. A educação ficaria em segundo ou terceiro plano, vamos dizer assim. Mas eu tenho que desenvolver um texto sobre isso. E aí encontrar dois argumentos que defendam esse meu posicionamento. Por que que a educação deve virar uma pauta de primeiro lugar para o nosso governo? A partir do momento que eu encontro dois argumentos que defendem esse meu posicionamento, eu estou argumentando. Isso é o quê? Argumentar. Agora, deixa eu ler para vocês os exemplos dos erros dos alunos. Analisem aqui comigo. Olha esse exemplo que eu falei que ia ser muito legal, que é o último item que eu ia mencionar. Fazendo a convivência com o agressor insuportável. A aluna colocou essa frase. Fazendo a convivência com o agressor insuportável. Era um texto sobre o quê? Sobre a violência contra a mulher. Estava desenvolvendo bem quando... eu não me lembro se é a aluna ou o aluno, eu acho que era uma menina. Pegou e entrou com essa frase aqui, fazendo a convivência com o agressor insuportável. Ela começou a julgar qual era o sentimento da pessoa, colocou como um personagem no texto, colocou a convivência como insuportável, como algo que trazia horror, sofrimento para ela mesma. Ela colocou uma carga emocional dentro do texto dela que ela não poderia. Se a pessoa vai falar sobre a violência contra a mulher, então se você começar a falar com críticas e colocando emoção, que isso é um absurdo, que o governo deveria agir logo para resolver aquele problema, mesmo usando de impessoalidade, você colocou carga emocional. E aí o que? Você perde ponto por isso. Não pode colocar a sua visão do assunto. Você tem que falar de uma maneira distanciada, encontrar os argumentos, usar esses argumentos como defesa e fazer comentários distanciados sobre o assunto, como ela poderia ter falado de uma maneira mais distanciada. Olha, eu coloquei o exemplo aqui para vocês. Isso torna a convivência
um risco de vida para a mulher. Então, ela estava falando lá sobre a questão de ter que continuar convivendo com o agressor. Então, em dado momento, ela poderia ter dito, isso torna a convivência um risco de vida para a mulher. No momento que eu falei a mulher, eu impessoalizei. Eu não estou falando da minha vizinha, eu não estou falando da reportagem que eu ouvi sobre determinada mulher. Eu falei de mulher de uma maneira o quê? Universal, que eu generalizei essa mulher. Se representa todas as mulheres. Eu impessoalizei o meu texto. Não pode entrar emoção. Por exemplo, vai que cai no seu concurso um tema de pedofilia. Pensa que pedofilia no Brasil todo mundo odeia, né? Nós somos família, ninguém vai suportar, acho que em qualquer lugar do mundo, ninguém vai suportar isso. Tu já imaginou? Você fala, esse cara tem que morrer, tem que ir pra cadeia, ganhar uma surra. Você faz um comentário desse, que é esse que todo mundo gosta de falar, né? Tu fala isso na tua redação, pronto, acabou, tu matou a tua redação. Você não pode falar isso. Você tem que achar formas de falar sobre o assunto de uma maneira impessoalizada, pensar em como as autoridades podem ter ações objetivas para resolver o problema da pedofilia, assim como eles montaram órgãos que procuram, fazem busca, estão sempre investigando, procurando proteger as nossas crianças, assim como eles investigam o Instagram e as redes sociais para estarem buscando esses tais criminosos que querem de alguma forma usar de manipulação e seduzir menores inocentes. Olha como eu falei de uma maneira impessoalizada, eu falei distanciada, sem colocar emoção. É assim que tem que ser a sua redação do concurso. Observe o outro exemplo do aluno. O outro aluno colocou assim: combater ou lidar com essa escória da sociedade. Olha a palavra que ele usou. Combater ou lidar com essa escória da sociedade. Então, ele fez um julgamento. Ele julgou um grupo de pessoas. Não pode haver julgamento. Você não é o juiz. Você não vai decidir a vida dessa pessoa. Então, era, na verdade, uma redação de um aluno meu que está fazendo concurso para a área policial, né? PM. E aí ele está fazendo redação com muita carga emotiva e jargões de policial, porque eu acho que ele já convive com policial. É muito engraçado. Eu leio a redação dele e eu morro de rir, porque ele coloca toda a vida dele ali, todo sentimento. Não pode. Eu estou trabalhando isso nele ainda, de escrever com distanciamento. Olha qual foi a minha sugestão para ele evitar isso. Combater o crime e selecionar policiais qualificados para proteger o cidadão. Então, tem que evitar, tem que impessoalizar na hora de desenvolver o seu texto. Outro caso aqui, ele colocou aqui, outro aluno. Por conseguinte, é válido que as mulheres... Olha o que o aluno colocou, é válido. Ele não pode dizer que é válido, ele não pode julgar e considerar o que é bom ou o que é ruim. Ele poderia colocar o quê? É comum. Aí eu modifiquei, eu falei, não vai nada de falar que é válido, que as mulheres façam tal coisa. Não é assim. É comum na sociedade brasileira que existam determinadas ações que beneficiem ou protejam as mulheres. Ponto. Aí eu impessoalizei o texto. Então, essa dica número 7 é importante porque eu acredito que a maioria de vocês aqui sejam iniciantes ao escrever um texto e talvez estejam achando que escrever uma redação é colocar a sua emoção. E não é, tá? Não é. Gravar, então, vamos fazer aqui uma recapitulação. Gravaram quais foram os 7 errinhos que os alunos mais cometem, anotaram aí direitinho. Primeiro, letra ilegível. Segundo, margens. Terceiro, concordância. Quarto, vírgulas. Quinto, uso do este e do esse. Sexto, separar palavras curtas para você evitar na redação. E o sétimo, que é o mais grave e o mais comum entre os alunos iniciantes, é o quê? Colocar sua carga emocional na redação. Ou dar opinião, ou colocar muita emoção. Esse não deve ser o seu objetivo. Deve evitar esses erros. Estejam com tudo aí anotado direitinho. E o ponto é, atingir o objetivo da aula de hoje? Qual foi o objetivo da aula de hoje? Você escrever melhor e aprender um pouco mais de gramática, que eu sei que vocês têm dificuldade com isso e vocês querem vencer esse problema. Então, hoje você aprendeu a escrever melhor. Se você memorizar, se você escreveu e anotou, não vai esquecer mais. Não é bom isso? O aprendizado de hoje